você for pirar em filosofia, quando você estuda coisas, por exemplo, hipnose, você pode ficar bitolado com os negócios que é bizarro. Você para pra pensar o que é real. Porque se eu consigo, sei lá, fazer ele achar que a esposa dele é Shakira, ele sente ele como se fosse Shakira, o que mais que será que ele não acha que é uma coisa e é outra? Você pode entrar numa pira filosófica de o que é real, porque tudo são choquinhos no nosso cérebro. Daí a gente passa por um campo, por exemplo, a memória. Memória falsa, ela é totalmente indistinguível de uma memória real. No cérebro, assim, ela é indistinguível. Não tem como você saber se uma memória é falsa ou é real. Elizabeth Loftus estuda isso e ela é foda. Ela, por exemplo, o estudo da Elizabeth Loftus, ela pegava e mostrava para as pessoas um acidente de carro. E ela depois dava um questionário. E por um grupo ela deu um questionário falando: qual a velocidade média que você acha que o carro tava quando eles se tocaram? E pro outro, eles falaram uma média de 30 a 40 por hora. Aí pro outro grupo ela falou assim, a pergunta era: qual a velocidade média que você acha que os carros estavam quando eles se estraçalharam? Eles falaram uma média de 70, 80 por hora. Então ela gerou uma memória totalmente falsa neles a partir de uma pergunta diferente que ela fez. Entendi. E tipo, a memória não dá pra você saber o que é real, não. Já parou pra pensar que tudo, por exemplo, que você fez hoje pode você não ter feito, sua memória é falsa? Toda a sua infância pode não ter existido? Não tem uma, Tudo. não tem uma galera que Bizarro. lembra que foi, sei lá, bulinada quando criança e depois de 30 anos ou 40 anos lembra? Não tem isso. Tipo, você pode ver a vida inteira tendo uma memória falsa, que sua infância foi normal e depois lembrar. Pode, de tudo. pode sim. E o oposto também é verdadeiro. Por exemplo, quando deu o negócio das Torres Gêmeas, até hoje tem gente que acha que tava assistindo Dragon Ball. Quando deu a merda das Torres Gêmeas, quando não tava passando Dragon Ball na hora, nem no dia. Não chegou a passar Dragon Ball no dia porque foi antes. E tem gente que tem a memória vívida ali de que tava assistindo Dragon Ball quando começou o plantão da Globo pra falar das Torres Gêmeas. Só Eu se tava, baixou, eu né? tava jogando Flipper. E aí eu tava no bar, e aí tava passando a TV do bar, todo mundo parou pra ver. Será? Eu continuei jogando Flipper. Será? Eu lembro que eu tava ganhando, então... Caralho, pior que essa memória do 11 de setembro é um negócio que todo mundo tem, né? Existe meu? muito, cara. Já aconteceu de eu estar em roda de amigo e falar: ah, não sei o que lá, não tem aquele dia. O cara: tem. Daí eu falo: ah, não, você não tava. Ele: ah, é. E tipo, Ah, eu já fiz isso várias vezes, tipo, de falar coisa que eu não tava e... Ah, eu não tava, tá ligado? entendeu? E se você levar isso pro extremo, não tem como você diferenciar uma memória falsa de uma real. Essas belezas que tem outras pessoas tem pra comprovar, você pensa tudo, desde o dia que você nasceu, tudo que você lembra, sabe, a sua memória mais antiga até a mais recente, pode não ter existido. É bizarro, né? Pensar de como que o cérebro armazena uma memória. Ele fragmenta. Não, esse é o ponto. Ele não é tipo um banco de dados que ele pega, ó. Sabe, divertidamente, tem as bolinhas, não é daquele jeito. Ele meio que fragmenta isso no seu cérebro e depois ele resgata esses fragmentos, remonta. E aí, muitas vezes ele pega essas lacunas que ficaram, por exemplo, não achou uma peça e preenche com alguma coisa. Entendi. E toda vez que você lembra de uma coisa, você tá reconstruindo a memória. Então é como se você estivesse tirando a xerox de uma xerox, toda vez que você lembra de alguma coisa. Então se você quer Caralho, ficar... então vai ficando cada vez mais bizarra a tua memória. Porque cada vez você pode ter dificuldade de achar os fragmentos e começar a preencher com coisas nada a ver. Entendi. E também é muito bizarro como você pode salvar uma memória, também pode ser diferente. Por isso eu chego pra vocês e falo que, sei lá, quando eu era criança eu tava brincando na casa da minha avó e fui lá cair no chão da sala e sujei toda a minha calça nova. Você pode guardar uma coisa na sua cabeça, você pode guardar outra totalmente diferente. Você pode pensar, sei lá, o chão da casa da avó dele era aquele chão que era de cera vermelha, então sujou tudo de vermelho. Pode pensar, era de terra e sujou tudo de terra. Uhum. E a mesma coisa gerou várias memórias por causa do ponto de vista diferente. Sim, e da vivência que você carrega. Esse lance do ponto de vista faz sentido, que outro dia eu tava conversando com a minha mãe sobre uma fase que a gente passou aí e tal, e eu falando sobre a minha tia, e ela, cara, mas não foi assim, cara. Isso daí aconteceu, em vez de acontecer assim, foi assado. Eu, caralho, sério? Porque eu tenho uma memória que foi perfeitamente assim. Eu lembro que foi assim. Ela, não, foi assim. Aí eu, caralho. Isso já aconteceu comigo também. Minha mãe, quando ela fugiu do meu pai comigo, eu tinha 5 anos. Eu podia jurar que era 7. Até muito tempo eu achava que era 7. Ela falou, não, mas você tinha 5 anos. Com 7 você entrou na pré-escola, que a gente já conseguiu voltar pra São Paulo. Inclusive, quando eu trabalhei na roça, que minha mãe fugiu comigo do meu pai e a gente passou um ano no interior e depois voltou. Aí, tipo, eu tinha 5 anos, não era 7. Pra mim, tava muito nítido na minha cabeça que era 7 anos. Agora, não era. A pergunta que fica é, por que tua mãe fugiu do teu pai? O que houve? Ele era alcoólatra, usava droga pra caralho, estuprava ela frequentemente, espancava ela todo dia. Então ela fez mais do que certo. Eu tinha, tipo, desde que eu tinha 2, 3 anos, ele pegava e sempre me colocava macacão. Sempre me
me colocava macacão. Mas isso é algo que você lembra? Será? Não, ela me contava, não tem como eu Ah, lembrar tá. disso. Aí ele me colocava de macacão e enchia as pernas do macacão de pino de cocaína pra poder ir pro bar. E ele ia pro bar comigo lotado de pino de cocaína porque polícia não revista criança. Caralho. Que doideira, cara. Doideira. Pois é. Aí foi por isso que tu foi parar na roça lá, lance do Foi tomate. daí teve um dia que ele foi fazer um negócio de madrugada e minha mãe fugiu comigo. Daí a gente morou 1 ano no interior, que senão ele ia matar ela. Ele ia ter matado ela. Porque ele espancava ela, tipo, brutalmente, assim. Isso eu lembro muito bem, que ele me jogava no chão, assim, eu criança, mas espancava. Ainda bem que passou essa porra. Passou pra caralho. E hoje em dia eu conheço a Europa. Tá certo, é isso aí. E sua mãe tá bem também. Pra caralho. Nossa, minha mãe... Ela mora contigo? Não. Ela mora com o meu irmão. Inclusive é seu fã. Ó, É como é o Rodrigo. nome do teu irmão? Rodrigo. Aí, salve, Rodrigo. Obrigado pela moral aí, moleque. Inclusive ele é filho de outro pai, tá? Mas minha mãe, ela era... Minha mãe também não teve a melhor das histórias. O pai dela morreu quando ela tinha 2 anos. E a mãe morreu quando ela tinha 14. Aí ela tinha o irmão mais velho, a irmã mais nova. Ela ficou lá no interior, ela trabalhou na roça desde sempre. Ela saiu da escola na 4ª série. Aí quando ela fez 18, o irmão dela não conseguia mais controlar ela, então ela veio aqui pra São Paulo. Aí ela começou a trabalhar aqui, começou a trabalhar num negócio de frango assado, ela virou empregada doméstica. Aí, quando ela tava com uns 20 e poucos anos, a irmã mais nova dela morreu de câncer também. Caralho. É. Aí, quando ela teve 30 anos, eu nasci. Quando a gente tinha 5 anos, a gente fugiu pro interior. Voltou. Quando eu tinha 6 anos, comecei a estudar na pré-escola. Até por causa disso que eu fui muito autodidata. Porque quando minha mãe parou na 4ª série, chegou um momento da escola que não tinha opção a não ser autodidata pra eu aprender os bagulhos que precisava aprender na escola. Não podia te ajudar. Não tinha, ela não conseguia mais me ajudar. Aí beleza, eu segui, mas hoje ela tá bem, ela tá trabalhando de cozinheira numa padaria bem firmeza e nas folgas dela ela cuida de uma idosa e ela já, inclusive, terminou o ensino médio. Minha mãe terminou o ensino médio ano passado. Parabéns, senhora mãe do Carvalho. Dona Zilda. Dona Zilda, você é foda. Aí, né? Todo mundo que sobrevive a essa porra não, hein? Ela é. Você é foda. Criar 2 filhos com R$600 por mês, Doideira mesmo. pra caralho. Por isso que eu também eu comecei a trabalhar muito cedo, eu já trabalhei tudo semana. Comecei com 12 anos. Tirando a parte da roça, eu já trabalhei passeando com cachorro, já trabalhei em quadra de tênis, já trabalhei como office boy, já trabalhei como agente de viagem nacional, já trabalhei como agente de viagem internacional, já trabalhei no banco, já trabalhei como programador, já trabalhei como editor de vídeo, já tive uma produtora que fazia cobertura de balada. Caraca, aleatório, né? Não, é um negócio totalmente Hoje aleatório. o cara é hipnoterapeuta que conhece a Já foi Europa. programador, agora sou hipnoterapeuta, conhece a Europa. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br/flow tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br/flow, que ainda ajuda a gente.